A questão dos super soldados. Super soldados? Da Segunda Guerra. Então, tem uns documentos lá do MK Ultra lá que são preocupantes, né? Porque eles pegaram o pessoal do projeto Paperclip, levaram para os Estados Unidos e você imagina lá naqueles campos de concentração, sem regulamentação nenhuma, as pesquisas que os caras fizeram. Feitas, com certeza. Então, por exemplo, descobriram coisa para o cara ficar com privação do sono e não morrer. Descobriram como você criar um cara com transtorno de personalidade para ele ser um espião que não sabe que é um espião, entendeu? Então, assim, entram essas maluquices todas, né? Pesquisa com LSD que eles estavam fazendo, né? Então, aí começa a sair umas coisas altamente conspiratórias. Até, inclusive, o nome do programa é Conspiracy Theory, né? With Jesse Ventura. Você lembra desse cara, Jesse Ventura? Lembro, claro. Jesse Ventura, pra quem é das antigas, o primeiro filme do Predador, ele era um dos soldados, um bigodão, que tomou um tiro do alienígena no peito e morreu no início logo. O Jesse Ventura, pô, ele diz que foi fuzileiro naval, foca, né, dos fuzileiros navais, né, Navy SEAL. Ele foi governador, acho que, sei lá, do Arkansas ou do Minnesota, algum lugar. E ele era lutador de Vale Tudo e foi ator de Hollywood. Então o cara tem uma experiência de vida curiosa, né? Meio militar, meio político, né? Celebridade, Hollywood. Então esse cara, no canal True TV, ele tem esse programa, que é como se fosse um... Não um Mythbuster, porque ele não quer desbancar o mito, mas ele tenta comprovar as teorias. É o contrário, né? Entendi, é o contrário. É Mythmaker. Aí, o que acontece? Ele fez um episódio sobre super soldados. Aí ele entrevistou um cara, que eu não sei o nome real, que o cara usa um pseudônimo, que é o tal do Duncan O'Finian. E o cara falou que ele foi o pai dele era da CIA, o pai entregou ele para um projeto lá de super soldado, que era Projeto Talent. Ah, tipo Bourne, Operação Bourne. Não, ele diz que a história Bourne é a história dele, ele processou o estúdio. Ah, é? E perdeu. Caramba, perdeu. Cara. Perdeu. Ele fala que ele é o Bourne. Ele é o Bourne? Ele diz. Cara, ele diz, né? Às doideira. vezes ele é só um esquizofrênico, né? Mas ele fala isso. E aí, o que ele diz? Ele diz que ele dividiram a personalidade dele, ele só descobriu isso quando ele tinha 30 anos, que ele bateu com o carro. Aí o implante que ele tinha no cérebro, quando fizeram a ressonância, queimou o implante. O pior é que o cara chega com um monte de ressonância mostrando os implantes. Entendi. No ombro, na mão, na cabeça. Aí a história foi ficando mais curiosa quando um coroa encontrou com ele e falou, e aí e tal. Ele, pô, não te conheço. Aí, pô, a gente lutou no Vietnã junto. Ele, que Vietnã? Nunca fui do exército. O cara, lógico, você foi. Cara. O nome desse cara era... Esse cara faleceu, o coroa. O nome dele era Dave Corso. E aí, ele falou, poxa, se eu fui do exército, tem que ter algum documento. Ele conseguiu achar um documento dele sendo atendido no hospital lá do exército, que ele tinha tomado um tiro. Ele falou, o único documento que eu tenho é que eu fiz alguma coisa no exército. Então, esse cara diz que ele tinha força descomunal. Ele, nesse acidente de carro, ele quebrou algumas vértebras. E segundo ele, aí não é mais o Jason Bourne, aí é o Doutor Estranho. Lembra que o Doutor Estranho ficou com a mão bichada lá, com o acidente? Sim, claro. Aí... Lá é ali que começa. Com a magia ele voltou, né? Não, na verdade o início do filme, Doutor Estranho, tem um cara jogando basquete e ele fala, pô, você não é um cara que tinha virado paraplégico? Como é que você tá jogando? Ele, então, aí tem um segredo aí. Minha coluna é destruída, mas era pra eu não andar, mas eu ando. Aí a história dele é parecida com isso, porque ele mostra a radiografia do pescoço todo destruído, os ossos dilacerados. E ele levantando 300 quilos. Caramba! Então, assim, são coisas que você olha... Ou os caras estão sacaneando a gente, ou tem fundamento, né? Eles mostrou as ressonâncias. Aí o Jesse Ventura... curiosa essa história aí. Quer dizer que eu sou um fuzileiro naval e você é melhor do que eu, que você tem implante. Então, assim, tem muita história louca disso, cara. Aí tem os espiões paranormais lá, Projeto Stargate, né? Ah, sim, isso aí. Essa aí é loucona, né? E tem um cara ali que ele é físico, né? Que é o Hal Puthoff. Tem umas conversas interessantes do cara, o cara falando assim, pô, mas telepatia não existe. Sabe o que ele fala? Ele desenvolve uma teoria que usando neutrino você consegue fazer telepatia, mano. Cara, as histórias muito loucas, mano. Porra, é umas histórias... A conversa é maneira. Pode ser sem fundamento, mas ele dá uma explicação interessante. E tem a versão alemã e russa também, né? Isso tudo. Tem também, claro. Porque uma parte... todo mundo tá fazendo, né? Pô. E uma parte dos cientistas alemães foi para os Estados Unidos, outra foi para a Rússia, né? Sim. Aí já é o Soldado Invernal, né? Soldado Invernal. Eles levaram o cara para... Que é o do outro lado.
Então, é curioso você ver que essas histórias, assim, meio Marvel, tem um Tem um quê de verdade, tem um cara? dedinho. Eu acho que cara, Tem um o que dedinho. esses caras faziam na Segunda Guerra, ninguém nunca vai saber direito. A não ser nesses documentos aí. A esperança é que o documento do Kennedy traga um monte de coisa pra por Abre trás. a porta lá, né? Abre o a portal, represa. aí vai abrir o É o portal. portal lá da Nicole Tícolo, né? Aí vai abrir o portal mesmo, cara. Porque a quantidade de coisa que deve ter que esses caras faziam de experimento e tal. Sim, pô. E aí misturando droga, um monte de coisa, esse negócio de privação de sono. Isso é certeza, embaralha cara. tudo. Isso é certeza. Tem uns documentos interessantes agora sobre o projeto. É tudo embaixo do projeto MK Ultra, né? Sei, o MK Ultra. Então, pô, tem umas pesquisas loucaças, assim. Não só da parte de vigor físico excepcional, mas também percepção extrasensorial, essas coisas mais loucas de telepatia. Tem umas coisas estranhas. O próprio Uri Geller participava desses troços, desses projetos, né? Ah, sim. Mas o Uri Geller está ligado que ele usava um elemento químico, né? Usava. Dizem que esses caras sempre faz umas coisas e depois maqueia e inventa outras, né? O James Randi pegava esses caras, né? Antigamente, lembra? James Randi. Isso mesmo. É isso mesmo. Mas cara, esse assim, assunto é legal. Não, eu acho demais esse assunto, né? E que alguma coisa maluca que esses caras iam fazer, deve ter, cara. Isso aí deve ter mesmo, cara. Isso aí não dá nem dá pra duvidar, né? Porque, cara, talvez o grande sonho dos exércitos aí, das Forças Armadas, seja ter um cara, né? Aquele super soldado. Alguma coisa, né? Com certeza. Super velocidade, super força, tudo percepção extrasensorial. Não, às vezes o cara toma um tiro e não morre. Uma regeneração, uma coisa nível. rápida. O cara ficar acordado em vigília o tempo todo sem dormir. Agora, nesses hiperfoco para sniper, por exemplo, entendeu? Coisa assim. Tem histórias que já são histórias esotéricas, que são interessantes também, por quê? Tem muita história assim do o pai de santo que dava salto de 3 metros de altura. Aí tem foto do cara. Tem gente que diz que esses super soldados eles misturavam com o negócio de ocultismo também. Que o cara. Aí já são aqueles outros super-heróis que andam com os demônios, os espíritos junto, né? Mas tem essas histórias também, né? Que o cara fez um pacto lá com a entidade, quando a entidade incorporava, ele batia em 15 homens sozinho. Rola esse nível de história também. Pra quem quiser pesquisar, tem umas histórias maneiras também, pra quem gosta do Paraná. Pega os documentos, joga na IA e vai embora aí, ó. Aí não era na Segunda Guerra, esse caso. Não, na Segunda Guerra também. Esses conhecimentos ocultistas antigos, o Hitler misturava muito coisa de ocultismo, né? Sim. No livro As Relíquias Sagradas de Hitler tem essas histórias. Até da história do Walter Horn, que é o Indiana Jones original, né? Que é o cara que foi comissionado pelo general Patton a resgatar as relíquias, né? Só que aí ele chegou lá no bunker do Hitler e não tinha nada. Levaram tudo. Ele, verdade. Desculpa aí, general. Os caras sumiram com as relíquias. Então, assim, já era coisa de magia do mundo antigo que eles usavam. Ele acreditava que esse ocultismo daria uma super força. Se ele tivesse, por exemplo, a lança de Longino que furou Jesus, ele teria um poder sobre o cristianismo. Aí ele pega ele acreditava por causa o Himmler era o cara mais ocultista, né? E aí eles frequentavam uma sociedade chamada Sociedade Túlica, uma sociedade secreta, que existe até hoje, né? Eles acreditavam nisso, que eles eram descendentes dos deuses nórdicos, de Thor, Odin e tal. E a eugenia deles misturava com isso também, né? A raça descendente dos deuses. Então tinha uns paranauê que eles faziam lá também. Porque o lance dos caras era o seguinte, cara. Imagina que eu tenho aqui uma coisa que é um símbolo de uma religião. Qualquer que seja. Sim. Eu dominei aquela religião, cara. É isso. Acabou. Aqui, ó, eu tenho o Santo Sudário. Eu tenho a lança que tá aqui comigo, galera. Essa aqui é a lança que... Pô, só eu que tenho. Eu que fui o escolhido pra ter, entendeu? Acabou, cara. Você dominou sei lá quantos milhões de pessoas. Não, então, você falou isso do símbolo, eu lembrei que a swastika ela é um símbolo muito comum na Índia, né? Isso. Só que ela é um símbolo em pé, assim. Ele fez o que? Ele dobrou, ele jogou ela pro lado, como se fosse... A gente tá puxando força do lado oculto, né? O lado do mal. Isso. Entendi. Mas quando ele fala em ariano, né? Os arianos,
os povos arianos têm a ver com os iranianos, porque Irã também tem a ver com os arianos. Inclusive, a gramática do persa tem a ver um pouco com a gramática do alemão. Certo. E o povo indiano também tem uma origem ariana. Apesar de não ser louro de olho azul, conforme ele. Você já vê que a tese cai por aí já na hora, né? Já acaba aí. E eles usavam esse desenho da suástica, né? O cara chega lá na Índia, vê a suástica e fala, pô, esses indianos são nazistas? Não, é porque o Hitler incorporou esse símbolo antigo que roubou ele cara. regurgitou o negócio, né?